Olá, irmãos, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando sobre o espírito. Porque, de certa forma, devemos enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Em Romanos 7, do 14 a 24, é o que o apóstolo Paulo fala. Porquanto nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Em Romanos 7, do 14 ao 24, o apóstolo Paulo fala que na carne não há bem algum na carne. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico, entretanto o que detesto, isso me entrega a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu que determino o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. O espírito quer obedecer à lei do Altíssimo, mas a carne, ela quer prazeres. Ele fala, o pecado habita em mim, porque sei que na minha pessoa, está na minha carne, não reside bem algum, porquanto desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Está vendo? Na carne não há bem algum. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim, na carne. O pecado está na carne. Assim descubro essa lei em minha própria carne, quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Al. O espírito tem prazer na lei do Altíssimo, mas a carne não. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Em Romanos 7, do 14 ao 23, o apóstolo Paulo fala que na carne está o pecado. Na carne está tudo que não presta. Prostituição, tudo que você imaginar, fornicação, orgias, vícios, tudo está na carne. A carne luta contra o espírito contra a carne. A carne, ela quer prazeres, sexo. No caso, quem é homem quer mulheres, e quem é mulher quer homens. Na carne não há bem algum. Por isso devemos fortalecer o espírito. O que luta contra os demônios e essas coisas ruins é o espírito. Se você fortalecer a carne, os demônios eles entram. Se você fortalecer o espírito, os demônios não conseguem entrar. Isso também eu quero estar falando sobre isso nesse vídeo. Quero estar falando sobre o espírito e também sobre os demônios, né? Os espíritos malignos. Se você fortalecer a carne, eles entram. Se você fortalecer o espírito, eles não conseguem entrar. Por isso que essas pessoas que estão no mundão e que têm vícios, são muito fáceis dos demônios controlar elas. Em Efésios 6, do 10 ao 12, o apóstolo Paulo fala que é nosso inimigo e contra quem devemos lutar. Efésios 6, do 10 ao 12. Concluindo, fortalecei-vos em algo e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de algo para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em Efésios 6, 10 a 12, o apóstolo Paulo fala que quem é nossos inimigos? É o maligno e os anjos caídos. É contra esses que devemos lutar. Em Lucas 8, do 26 ao 33, tem várias passagens nos evangelhos, principalmente Lucas, Marcos, Mateus, que mostra que os demônios usavam algumas pessoas. Em Lucas 8, do 26 ao 33, tem o processo do Gerazeno. Tem um espírito maligno que possui uma pessoa. Tem várias passagens nos evangelhos que mostram isso. Aí ele estava usando o rapaz. Os demônios, eles conseguem controlar as pessoas, principalmente essas que têm vícios. Elas são muito fáceis de dominar. Em Lucas 8, do 26 ao 33, dá para ver isso. Tem várias passagens que você pode ver, mas essa do Lucas 8 é uma das melhores. O demônio, ele possui uma pessoa, um rapaz, e levava ele para cemitérios. Destruía ele, na verdade, né?
Temos Marcos 9, do 14 ao 29, também tem uma passagem que mostra isso. Marcos 9, do 14 ao 29. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram a grande aglomerada de pessoas ao redor deles e o mestre da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Yaush, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Yaush dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: O que discutis com eles? Contudo, o homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te meu filho que está tomado por um demônio, que o impede de falar. Tá vendo? Os demônios conseguem controlar as pessoas. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou Yaush: Ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo os trouxeram. Assim que o espírito viu Yaush, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Tá vendo? O demônio, quando eles entram na pessoa, eles acabam com a pessoa. Ou controla a pessoa e faz ela fazer atrocidades. Então Yaush indagou ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou: Desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Tá vendo? Tentava matar ele. Todavia, se tu puderes fazer algo, tem compaixão de nós, e de alguma maneira ajude-nos. Se podes, contestou Yaush, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino se envolveu. Creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-te jovem, e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Yaush pegou na mão do menino, levantou e ele ficou em pé. Aí Yaush mostra para os discípulos como é que faz para expulsar o demônio. Tem que fortalecer o espírito com jejum e não a carne, senão os demônios não saem. Mais tarde, quando Yaush estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular. Por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? Yaush lhe advertiu: essa espécie de demônio só é expelida com oração e jejum. Tá vendo, irmãos? Jejum e oração são duas armas para fortalecer o espírito. Jejum, oração, partir do pão e o batismo, né? O batismo faz uma vez, tem que fazer. São algumas das armas para enfrentar o mal. Tem que fazer. Viu? O demônio só saiu porque ele jejuava e orava. Ele fortaleceu o espírito e não a carne. Por isso que esses demônios, eles conseguem controlar algumas pessoas. Muitas atrocidades que as pessoas fazem, você pode ver, tem algumas reportagens dessas pessoas que cometem crimes, elas falam que agiu e nem percebeu o que estavam fazendo. São demônios que estão controlando elas. Eles usam as pessoas, especialmente essas que têm vícios, estão no mundo, eles usam elas e fazem coisas terríveis, assassinatos, estupro. Você pode ver com essas pessoas que cometem esses crimes, que muitas vezes eles ficam falando de demônios, que estão possuídos, ficam falando muito do diabo, porque os demônios controlam essas pessoas. Dá para perceber. Se você fortalecer a carne, o mal entra. Devemos fortalecer o espírito. O mal e os espíritos malignos. É o espírito que luta contra o mal. Se fortalecemos o espírito, o mal não entra. Se fortalecer a carne, o mal entra. Por isso que a gente tem que evitar o mundo e as coisas do mundo. Principalmente essas coisas, cigarro, cerveja, vícios. Todo tipo de vício tem que evitar. Essas coisas do mundo, funk, ostentação, avareza, é tudo demoníaco. É tudo demoníaco essas coisas. Por detrás dessas coisas está o mal. Essas pessoas que curtem isso, é muito fácil mal usar elas. Essas pessoas que vê essas coisas, que estão no mundão, essas pessoas estão praticamente mortas. Elas estão mortas, na verdade. Por isso que Yaush falou, né? O rapaz pergunta para ele. Ele chama o rapaz, né, para acompanhar ele. O rapaz fala que ia enterrar um parente dele. Aí ele fala: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Essas pessoas que estão no mundo, elas estão mortas espiritualmente. Na verdade, elas já estão mortas. Essas coisas funk, ostentação, avareza, isso tudo é demoníaco, é fácil perceber. É engraçado, né? Tem um monte de gente que segue essas coisas.
Mas é tudo demoníaco e é muito fácil perceber. Muito fácil perceber. Estamos vivendo uma guerra espiritual. Devemos fortalecer o espírito, não a carne. Senão o mal vence. E no mundo e nas coisas do mundo, só o que ensina é desobedecer à lei. Essas coisas, jogos, filmes, músicas, por detrás delas, você pode perceber que o que elas ensinam é desobedecer à lei do autismo. Estamos em uma guerra espiritual e o mal faz desobedecer a lei do autismo, porque quem desobedece vai para o mesmo lugar que ele vai. Êxodo 32, 33. Aquele que pega teu nome tirado do livro da vida. E quem não tem o nome no livro da vida, vai para o lago de fogo. Apocalipse 20 mostra isso. Apocalipse 20, 15. A lei dele ensina a desobedecer a lei. Nessas coisas do mundo, é fácil perceber. A intenção dele é nos condenar. Ele ensina isso em filmes, jogos. Esses jogos, tem muitos jogos que só tem violência, assassinato. Aquele jogo, tem vários jogos, né, que ensinam a roubar. É desobedecer, né, os mandamentos do autismo. É isso que ele está falando nesse vídeo, irmãos. O que ele está falando sobre os espíritos malignos, né, os demônios, e também sobre o espírito, né, devemos fortalecer o espírito, para que esses males não entrem. Se fortalecer a carne, os demônios conseguem entrar. Os demônios e o maligno. Devemos fortalecer o espírito. É isso que eu queria estar falando nesse vídeo. E essas pessoas que estão no mundo, é muito fácil o mal controlar elas. Você pode ver essas pessoas que cometem crime, muitas cometem sem nem perceber. Essas coisas diabólicas, né, que você vê, estupro, assassinato de crianças, de idosos, essas coisas que aconteceram em Israel, de pegar as crianças, de jogar em forno, queimar, decapitar, usar machado, isso aí tudo é demoníaco. Por detrás disso está demônios. Com certeza, naqueles terroristas, com certeza muitos estavam possuídos pelo mal para fazer esse tipo de coisa. Porque lá em Israel é o povo do Altíssimo, né? E o maligno, os demônios odeiam eles. Por isso que faz essas atrocidades. Por detrás disso está forças do mal. Está forças malignas. Todo tipo de coisa terrível que acontece, assassinatos, essas coisas, pessoas que matam mãe, que matam parceiro também, né? Marido ou mulher. Por detrás disso está forças diabólicas. É fácil perceber. Tanto é que quando muitas das pessoas que cometem esses crimes, algumas falam que quando fizeram nem perceberam. É fácil você perceber isso. Estamos vivendo uma guerra espiritual. Por isso que em Efésios 6, 10 a 12, o apóstolo Paulo fala que é nosso inimigo e contra quem devemos lutar. Devemos fortalecer o espírito. Em Romanos 7, do 14 ao 23, o apóstolo Paulo fala que na carne não há bem algum. Na carne só está o pecado. A carne só quer o mal. Ela quer desobedecer a lei do autismo. Devemos fortalecer o espírito. O espírito quer obedecer à lei. A carne quer desobedecer. A natureza do mal está na carne. Por isso devemos fortalecer o espírito. É isso que ele está falando nesse vídeo, irmãos. Que o autismo esteja com todos vocês.